Fui demitido, posso ser contratado novamente pela mesma empresa como pessoa jurídica? Meu nome é Fernanda Awad, eu sou advogada e hoje eu vou explicar para você sobre pejotização. A empresa que demite o funcionário pode contratá-lo novamente como pessoa jurídica e isso se chama popularmente como pejotização. Na pejotização, existe um ponto muito importante que deve ser observado: o tipo de serviço que será prestado. Se a contratação como pessoa jurídica for para exercer a mesma atividade, a mesma função que estava sendo exercida no contrato anterior, com a mesma remuneração, a empresa deverá esperar no mínimo 18 meses para fazer a contratação da pessoa jurídica. Porém, se o serviço for diferente, com remuneração diferente, os tribunais têm entendido que a empresa não precisa esperar o prazo de 18 meses para a contratação da pessoa jurídica. A principal diferença entre ser contratado em regime de CLT e ser contratado como pessoa jurídica é que não existe vínculo empregatício entre a pessoa jurídica e a empresa. Então, anteriormente, o indivíduo ele era um empregado da empresa, ele trabalhava como funcionário. Existia, portanto, a subordinação do funcionário à empresa. Ele obedecia ordens, cumpria horário e recebia uma remuneração específica por isso. Já a pessoa jurídica, quando é contratada para prestar serviços, não existe subordinação à empresa que a contratou. A principal diferença de ser contratado como pessoa jurídica é que antes o indivíduo ele era empregado da empresa. Então, como ele era subordinado, existia um vínculo empregatício e ele era protegido pela CLT. Já a contratação de uma pessoa jurídica, ela extingue o vínculo empregatício. Então, não existindo o vínculo empregatício, não há o que se falar em CLT. A pessoa jurídica, ela é uma empresa independente e individual, não está subordinada à empresa que a contratou. Porém, é importante salientar que a pessoa jurídica sempre tem que ficar atento no momento da contratação, porque a pessoa jurídica, ela não pode ser tratada como se fosse um empregado da empresa. É muito comum que as empresas contratem pessoas jurídicas para exercer a mesma função de um empregado, o que é incorreto e é chamado de fraude contratual. Se a pessoa jurídica estiver sendo tratada como um empregado, será reconhecido o vínculo empregatício porque há os requisitos da relação de emprego. E assim, será possível entrar com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho para reconhecer esse vínculo e, a partir disso, serão pagos os direitos trabalhistas daquele empregado. Como exemplo de direitos trabalhistas, nós temos horas extras, intervalo intra- e interjornada, acúmulo de função, desvio de função, entre outros direitos que são garantidos pela CLT. Se você foi contratado como pessoa jurídica para exercer funções de empregado, procure um advogado trabalhista de sua confiança, pois você poderá ter direito a entrar com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho para requerer os seus direitos perante a CLT. Um exemplo muito comum de pejotização são os funcionários da área de TI. Muitos deles são contratados como pessoa jurídica, mas na verdade cumprem as funções como se fossem empregado da empresa, o que é incorreto. Mesmo que o empregado concorde em constituir uma pessoa jurídica para prestar os seus serviços, ainda assim é considerado uma fraude contratual. Infelizmente, essa prática é muito comum, porque assim a empresa não precisa pagar todos aqueles encargos trabalhistas impostos pela CLT, como por exemplo férias, 13º, saldo de salário, entre outras verbas trabalhistas. Nesse vídeo eu expliquei apenas um pouco sobre a pejotização. Se você tem mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.